Pronto, Augusto, pode compartilhar e dar continuidade. Já está gravando, você está como anfitrião. Ok. Então, depende muito de como o preço chega nela, né? A gente tem que fazer uma leitura do cenário. Falar por si só é a regra. O preço travou ali, vai ter que reverter. Mas aí você tem que ver se o preço anterior, como que ele chegou, se o preço anterior fez rompimento, está vindo rompendo, entendeu? Marcações importantes que são referências de reversão. Então, se a força do preço for grande, o preço chegou ali, travou ali, pode ser que ele expirou pelo tempo. Ele fez a entrega ali, fechou a ordem e o comprador ele vai se posicionar de novo, abrindo uma nova ordem para ele defender a partir dali. Então, o mercado vai subir. Agora, se for preço quebrado, o preço está chegando ali, saindo de indecisão, ele teve registro, nenhum registro contabilizou acima dessa nova alta. Então, você está perdendo força de demanda. Então, está propício para venda. Aí você tem mais um registro de baixa que ele tem que buscar, não tem futuro de alta. Então, você vai tomando confluências, entendeu? O que você tem que saber é isso aí, aonde o preço tende a reverter. Se você sabe o lugar, através dessas marcações que a gente está identificando, você vai ver o movimento do preço. Depois que você vê o movimento do preço chegando ali, aí você tem a tua análise. Respondi para você, amigo? Sim. Agora me diga uma coisa, por que você marcou essas duas velas vermelhas aí? Se ela não é um comando de alta. Quais velas vermelhas você fala? Essa no meio aí. Essas? Você marcou no meio. Isso, você marcou no meio por quê? É porque aqui, ó, é que nem eu te falei, se o preço estiver voltando para cá, eu tenho que vir na minha referência passada. A minha referência passada, quando o preço está subindo, é meu lote de venda. Aí eu tenho que fazer a minha leitura e minha divisão de preço, identificar na minha leitura a minha divisão de preço e tudo que aconteceu enquanto esse preço foi desenvolvido. Aí eu marquei o quê? Eu marquei aonde começou a reversão, que foi o nosso posicionamento. Está marcado nos pavios, no fechamento. Tá? Aí eu marquei essa vela aqui, que é importante, porque ela fechou esse lote, fechou a demanda. Eu marquei Sim. o pavio dela porque foi uma nova baixa perante aos registros anteriores. E eu marquei essa outra aqui, por quê? Porque ela deu uma continuação nessa posição que fechou o lote. E o pavio Entendi. dela foi uma nova alta para nós. Por isso essa marcação dela. Mesmo que essa vela ela termine no pavio da vela anterior, que foi essa verde aí, e deixar um pavio para baixo, ela é considerada uma nova alta? Entendi. Entendeu? Essa verde? Não, Essa? essas duas, não, a anterior. Essas duas grandes, vermelha. Aqui. Isso. Ela fechou quase na mesma direção da vela verde. Se ela terminasse na mesma direção da vela verde, deixando um pavio para baixo, ela consideraria não mais para cima. Não, nessa segunda vela anterior, tipo um doji, do lado de cá, vela verde. Não, do lado de esquerdo. Não, isso, sim. Se ela inspirasse aí na mesma direção dessa vela verde e deixasse um pavio para baixo, era considerado uma nova baixa? Se ela esperasse aqui, nessa vermelha aqui? Não, nessa última vermelha que fechou o lote. Aqui? Não, na última vermelha que fechou o lote. Não, isso, essa daí. Isso, essa daí. Se ela fechasse aí agora, na mesma direção da vela que deixou o pavio verde e deixasse um segundo pavio para baixo, ela seria uma nova baixa? Um novo registro de Eu não baixa? estou entendendo a sua pergunta. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Se essa vela aqui fechou aqui, certo? Isso. Agora bote no fechamento da vela. Aqui. Isso. Ele fechou abaixo do pavio. Isso, exato. Mas se ela fechasse na Ele, mesma direção e deixasse um pavio,
era considerado uma nova baixa? Seria considerado uma nova baixa dentro do preço, tá, de venda, porque ela já rompeu essa daqui. Mas dentro Isso. desse lote, ela não seria considerada uma baixa, não. Dentro do preço de venda, porque quando o preço voltar aqui, a gente vai ter essa referência. Mas em relação a essa taxa aqui para nós, só seria uma nova baixa se o preço rompesse e deixasse um novo registro. Aí sim, esse pavio já seria uma outra divisão de taxa para nós usar como referência. Entendi. Gente, a nossa aula por hoje eu acho que vai até um pouquinho maior. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente conversou bastante. Agora é isso aí. Se vocês já sabem o que é feito na marcação, o que identificar na marcação, tá? Ô, Augusto, Oi. eu que eu cheguei um pouco atrasado na aula, você tem como dar uma pincelada aí nas marcações, que eu não entendi direito? Como é que eu O que faço que, para fazer as marcações? o que que acontece? O nosso tempo já está expirado, Ah, tá? sim. Mas Sim. a nossa aula foi gravada desde o começo aí, e a Ah, gente sim. já pega e põe lá no grupo lá para você assistir. Pronto, tá Aí joia. qualquer dúvida que tu tiver, já posta lá que a gente também já dá uma focada e dá uma atenção para você Pronto, lá. tá joia, tá joia. Beleza? Tá certo. É só porque a gente já passou do tempo já. Valeu, tranquilo. Boa noite Augusto. para vocês aí, gente. Opa, pode falar. Não, beleza. Seria só mais uma pergunta aqui antes de você começar a explicação, que o Maurício. Isso. Entendi. Não, é isso aí mesmo. Você acabou de abrir o chat aí. Seria essas dúvidas aí, mas. Tem como Você- desenhar e mostrar um exemplo de reversão. Eu acho que eu mostrei, né? O que seria lote de venda, lote de compra, exemplo que poderia dar o IN. Hum, não existe exemplo que poderia dar o IN. Existem as entradas no gráfico, né? Mas eu vou te mostrar uns exemplos aqui através de leituras que você... É só se você fizer através de leituras catalogadas. Você faz marcação e simula como se fosse o preço trabalhando ao chegar ali. Então, eu vou te fazer isso, que é uma forma até legal de eu estudar, que eu estudava assim, porque você, mais ou menos, que domina assim, a leitura do movimento do gráfico, porque o mercado é cíclico, tá? O mercado é cíclico. Vou falar rapidinho aqui. Lote de venda são todas as velas de venda que estão sendo desenvolvidas através dos fracionamentos, somando os posicionamentos. O preço está sendo trabalhado em cima das demandas. É por isso que sempre que um preço rompe uma demanda de baixa, ele tem um novo registro de baixa, e o preço vai buscar de novo romper essas novas demandas de baixa. Então, aqui eu tenho um lote de venda, aqui eu tenho um lote de compra, porque nós temos uma ação de compra aqui, um registro de alta, uma reversão, um microlote, na verdade. Tenho uma vela formada, uma vela isolada no gráfico, ela é um preço aberto se ela tiver pavio, um preço fechado se for comandos, tá? Mas não deixa de ser lote. O lote é importante para nós porque a gente trabalha com preços respeitando os posicionamentos do lote. Aqui é um exemplo. Essa marcação que eu fiz aqui nessa vela, se você for ver um exemplo, o preço quando se segura e retrai nele, que é um posicionamento que vem revertendo e abrindo o nosso movimento de compra, o preço reverte, deixou nova alta, está trabalhando em cima do nosso posicionamento. E quando o preço rompe para dentro do nosso posicionamento do lote, ele tende a continuar. E isso é um processo cíclico que você identifica. Isso daqui é uma posição que a gente pegou como referência, mas agora eu sei que essa daqui também é uma posição que eu posso pegar como referência. E quando o preço se segura abaixo dele, o preço reverte. É um processo cíclico. Olha que lindo. O preço se segurando de novo abaixo dessa posição que eu tinha usado como referência em cima dessa. Se segurou, o preço desce. Tá? Então, é mais ou menos isso que você tem que ir analisando. Vai acompanhando, porque é cíclico no mercado. Então, isso também é como se fosse uma confluência a mais para a gente entrar. É você saber os posicionamentos que o preço tem que respeitar e o trabalho do preço acima ou abaixo dele. Gente, no mais, a gente continua no grupo lá.
e amanhã a gente se vê novamente. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Perdeu a vergonha. Boa noite, neném. Boa noite pra vocês aí, gente. Até amanhã. Alô, até. Até.